Oi, gente linda! Saí de uma live maravilhosa agora, mas não vou deixar, tô com soluço, gente. Não vou deixar de ler com vocês o livro Milagre da Manhã, que a gente tá lendo, o primeiro livro dessa turma maravilhosa do Mais Que Magras. A gente vai ler bastante até o final. São todas leituras extremamente práticas e transformadoras. Então a gente está no capítulo 8, né? A gente falou um pouco sobre customizar seu milagre da manhã. Dá para ele um formato e a cara que se adeque à sua realidade. E agora capítulo 9, de insuportável a imbatível. O verdadeiro segredo para formar hábitos que transformarão sua vida. Pessoas de sucesso não nascem assim. Elas se tornam bem-sucedidas estabelecendo o hábito de fazer coisas que pessoas sem sucesso não gostam de fazer. As pessoas de sucesso nem sempre gostam de fazer tais coisas. Elas apenas seguem em frente e as fazem. Motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Essa frase é de um grande mentor de negócios, que eu gosto mais dele, que chama Jim Rohn. Já foi dito que nossa qualidade de vida é criada pela qualidade dos nossos hábitos. Se uma pessoa vive uma vida de sucesso, ela tem hábitos que estão criando e mantendo esses níveis de sucesso. Por outro lado, se alguém não está experimentando os níveis de sucesso que deseja, não importa de qual área nós estamos falando, essa pessoa simplesmente não se comprometeu a adotar hábitos que criarão os resultados que ela deseja. Considerando que nossos hábitos criam a nossa vida, indiscutivelmente, não há uma única habilidade que seja mais importante do que você aprender a dominar do que controlar seus hábitos. Vamos lá, peraí, o quê? Essa frase, vou repetir ela de novo, que ela não caiu pra mim. Não entendi, né? Não há uma única habilidade que seja mais importante para você aprender e dominar, agora sim, do que controlar seus hábitos. Você deve identificar, implementar e manter hábitos necessários para criar os resultados que você deseja obter. Enquanto aprende a abrir mão de qualquer hábito negativo que esteja impedindo você de atingir o seu verdadeiro potencial, enquanto você aprende, tá? Hábitos são comportamentos repetidos regularmente e tendem a ocorrer subconscientemente. Quer você se dê conta ou não, sua vida tem sido e continuará a ser criada pelos seus hábitos. Se você não controla seus hábitos, os seus hábitos vão te controlar. Então, quer dizer, o resultado que você vai ter é proporcional ao controle que você exerce dos hábitos que você tem. Infelizmente, se você é como o restante de nós, nunca lhe foi ensinado a implementar e manter, ou seja, dominar o que a gente chama de hábitos positivos. Não existe uma aula na escola que chama domínio de hábitos. Deveria existir. Esse curso seria provavelmente o mais importante curso para o sucesso e a qualidade de vida, de modo geral, do que todos os outros cursos combinados. Pelo fato de nunca ter aprendido a dominar seus hábitos, a maioria das pessoas fracassa em quase todas as tentativas de controlar um hábito, repetidas e inúmeras vezes. Tome como exemplo todas as resoluções que são feitas no final do ano. Fracasso habitual, resoluções de ano novo. Chamo de RUM, resoluções de ano novo. Todos os anos, milhões de indivíduos bem intencionados fazem o que eu chamo de resoluções de ano novo. Mas menos de 5% realmente a seguem. Uma RAM é, na verdade, apenas um hábito positivo. Um compromisso que você vai fazer, acordar cedo, fazer um exercício, algo que você quer incorporar. Ou um hábito negativo do qual você quer se livrar. Fumar, comer muito fast food. Você não precisa de uma estatística para lhe dizer que quando se trata de RAMs, a maioria das pessoas já desistiu, já jogou a toalha, até mesmo antes de que janeiro chegue ao fim. Talvez você tenha visto esse fenômeno em tempo real. Se você alguma vez foi à academia na primeira semana de janeiro, sabe como pode ser difícil encontrar vaga para estacionar seu carro. Geralmente, nesse período, o estacionamento está lotado de veículo do que eu chamo de pessoas com boas intenções. Elas estão armadas com uma RAM de perder peso e ficar em forma neste ano que está começando. Contudo, se você vai à academia mais para o final do mês, vai perceber que o estacionamento já esvaziou. Sem estar armada com uma estratégia comprovadamente eficaz para manter novos hábitos,
a maioria vai seguir fracassando. Por que é tão difícil implementar e manter hábitos que nós realmente precisamos para ser felizes, saudáveis e bem-sucedidos? Viciado no velho. Mudanças são dolorosas. Sim, nós somos, em algum nível, viciados em nossos hábitos. Seja psicologicamente, fisicamente, um hábito é reforçado através das inúmeras repetições. Repetições suficientes pode ser muito difícil de mudar. Quer dizer, se você não tem uma estratégia, uma ferramenta eficaz e comprovada, que é o nosso próximo livro também. Uma das principais razões por que a maioria fracassa em criar e manter novos hábitos é que ela não sabe o que esperar, não possui uma estratégia vencedora. Quanto tempo realmente necessito para formar um hábito novo? Dependendo do artigo que você vai ler ou de qual especialista você vai ouvir, você vai escutar provas convincentes de que é necessário para qualquer coisa uma sessão de hipnose, ou 21 dias, ou 3 meses, ou para incorporar ou para se livrar. O mais popular é o mito dos 21 dias, que saiu do livro, tem um nome aqui bem grande, escrito pelo cirurgião plástico Maxwell Maltz, que descobriu que pessoas amputadas levavam até 21 dias para se ajustar à perda daquele membro. Ele defendia, então, que as pessoas levam 21 dias para se ajustar a uma grande mudança de vida. Alguns argumentariam, então, que o tempo necessário para um hábito, para que ele se torne verdadeiramente automático, depende da dificuldade que aquele hábito tem. Minha experiência pessoal e os resultados do mundo real, que vi funcionando com centenas de clientes de coaching, me fizeram concluir de que você pode mudar qualquer hábito em 30 dias se você tem uma estratégia correta. O problema é que a maioria não tem estratégia, muito menos a correta, e muito menos faz por 30 dias. Portanto, ano após ano, todos acabam perdendo a autoconfiança e a capacidade de melhorar, à medida que muitas tentativas frustradas se acumulam e os derrubam. Algo precisa mudar aí. Como você pode se tornar senhor dos seus hábitos? Como você pode assumir o total controle da sua vida, do seu futuro, aprendendo a identificar, implementar e manter qualquer hábito positivo que você realmente deseja? E remover permanentemente qualquer hábito. Você está prestes a aprender uma estratégia certa, sobre a qual a maioria das pessoas não sabe quase nada, que é a estratégia de 30 dias fazendo o milagre da manhã, que é o milagre da manhã de domínio de hábitos. Realmente funciona. Um dos maiores obstáculos que impedem a maioria das pessoas de implementar e manter hábitos positivos é que elas não têm a estratégia correta. Elas não sabem o que esperar, elas não estão preparadas para superar os grandes desafios mentais e emocionais que são parte deste processo de implementação. Começaremos dividindo o espaço de 30 dias necessário para implementar um novo hábito ou para abandonar um velho hábito. Vamos fazer em 3 fases de 10 dias. Cada uma das fases apresenta um conjunto diferente de desafios e bloqueios emocionais para manter o novo hábito. Como a pessoa média não está consciente desses desafios e bloqueios, quando ela se depara com eles, ela desiste, porque não sabe exatamente o que deve fazer para superar. Fase 1 é a fase do insuportável. Nos primeiros 10 dias de implementar um hábito novo ou de se livrar de um hábito, a sensação é quase que insuportável. Apesar dos primeiros dias parecerem fáceis, até empolgantes, pois tudo aquilo é uma novidade, assim que essa sensação passa, a realidade vai se instalar. E você detesta fazer aquilo, e é doloroso, e já não é mais tão divertido. Cada fibra do seu ser tende a resistir e a rejeitar a mudança. Sua mente rejeita e você pensa, eu odeio isso. Seu corpo resiste a você e diz, eu não gosto dessa sensação. O seu novo hábito é acordar cedo, o que pode ser um hábito útil e você pode começar inclusive agora. Durante os primeiros 10 dias dessa experiência, ela pode ser assim. Ai, Deus, já é de manhã. Não, eu não quero levantar. Não, eu tô tão cansada. Ai, eu quero dormir mais. Eu preciso dormir mais. Tudo bem. Só mais 10 minutos na cama, só mais 10 minutos. E você vai pressionar o botão da soneca.
O problema para a maioria dos indivíduos é que eles não se dão conta de que esses primeiros 10 dias são insuportáveis, mas eles são temporários. Em vez disso, eles pensam que essa sensação de hábito novo vai ser sempre assim. Então dirão a si mesmos: se o hábito é doloroso para iniciar, esquece, não vai valer a pena. Como resultado, 95% da sociedade atual, a maioria medíocre, vai fracassar, e repetidas vezes. Ela vai fracassar em começar a rotina de exercício, em parar de fumar, em melhorar a sua dieta alimentar, em seguir um orçamento, em qualquer outro hábito que vai melhorar a sua qualidade de vida. É aqui que você tem uma vantagem sobre esses 95%. Veja bem, quando você está preparado para esses primeiros 10 dias, quando você sabe que esse é o preço que você vai pagar pelo sucesso, que os primeiros 10 dias são desafiadores, mas que eles são temporários, você pode vencer as probabilidades de ser grandemente bem-sucedido. Se os benefícios são grandes o bastante, podemos fazer qualquer coisa por esses 10 dias, certo? Portanto, lembre-se, os primeiros 10 dias de implementação de qualquer hábito novo não vão ser um piquenique. Você vai resistir, você vai até odiá-los às vezes, mas você pode e deve fazer isso, considerando sobretudo que só fica mais fácil a partir deste ponto, que é a sua recompensa. Simplesmente a capacidade de criar tudo, qualquer coisa que você deseja para a sua vida. Vamos para a fase 2, que é o desconfortável. Após você superar os primeiros 10 dias, que são os mais difíceis, se você fizer com resiliência, com consistência, você começa a segunda fase de 10 dias, consideravelmente mais fácil que a primeira. Você vai estar se acostumando, também vai ter desenvolvido um pouquinho mais de confiança, vai ter feito algumas associações positivas com os benefícios desse hábito. Apesar desses próximos de 11 a 20 dias não serem insuportáveis, eles serão sim desconfortáveis e exigirão de você disciplina e comprometimento. Nesse estágio vai ser tentador você recair em comportamentos antigos. Tendo como referência o exemplo de acordar cedo, continuará sendo mais fácil dormir um pouco mais, porque você já fez isso por muitos anos da sua vida. Permaneça comprometido. Você já passou do insuportável ao desconfortável e está prestes a descobrir a sensação de ser imbatível, que é o terceiro estágio. Fase 3. Torne-se imbatível. Quando entrarem os últimos 10 dias, que é sua reta final, os poucos que chegam aí, quase sempre cometem um erro prejudicial. Seguem o conselho popular, que dizem que só leva 21 dias na formação do novo hábito. Esses especialistas estão parcialmente corretos. De fato, em 21 dias, você passa pelas 2 primeiras fases. Mas a terceira fase, que é a crucial para manter este hábito ao longo prazo, os 10 dias finais é o reforço, é quando você reforça positivamente e vai associar prazer, vai associar a recompensa, né, do seu novo hábito. Você tem associado essencialmente dor e desconforto nos primeiros 20 dias. Em vez de odiar e resistir ao seu novo hábito, você vai começar na terceira fase a sentir orgulho de você por você ter chegado até esse momento. A fase 3 é onde ocorre a real transformação. À medida que seu novo hábito se torna parte da sua identidade, ele vai transcender o espaço entre ser algo que você está tentando e quem você realmente está se tornando. Você começa a ver a si mesmo como alguém que vive o hábito. De volta ao nosso exemplo de acordar cedo, você passa a ter uma identidade que diz, não sou uma pessoa matinal, para eu sou uma pessoa matinal.
Em vez de ter terror ao despertador, agora quando ele tocar, você tende a ficar empolgado porque você vai acordar e vai seguir em frente. E porque você fez isso 21 dias seguidos. Você está começando, iniciando a ver os primeiros benefícios da recompensa. Muitas pessoas ficam exageradamente confiantes, dão uns tapinhas nas suas próprias costas e pensam, nossa, fiz 21 dias incansavelmente, consecutivamente, então eu vou simplesmente tirar uns dias de folga. O problema é que esses 20 dias são a parte desafiadora do processo. Agora, quando você resolve tirar a sua folga no 21º, porque você investiu tempo para um hábito, você vai reforçar positivamente aquele hábito nos próximos dias. Então é do dia 21 ao dia 30 que você começa a desfrutar da real sensação deste hábito e o que vai ser mantê-lo no futuro. Ah, mas eu odeio correr, não sou corredor, John. Na verdade, eu odeio correr, não há como eu fazer isso. Vamos lá, é para levantar fundos para a Front Row Foundation. John me respondeu, escute, eu também não achava que conseguiria correr uma maratona, mas depois que você se compromete a fazer, você vai encontrar uma maneira de fazer aquilo acontecer. Eu estou lhe dizendo, confie, é uma experiência que vai mudar a sua vida. Vou pensar. Dizer a John que eu ia pensar era, na verdade, apenas minha maneira de fazê-lo largar um pouco do meu pé. Não me entenda mal, eu acreditava e apoiava o trabalho que mudava vidas realizado pela Front Row Foundation. Fazia anos que eu vinha doando dinheiro para essa organização, mas preencher um cheque era mais fácil do que correr uma maratona. A menos que estivesse sendo seguido, eu não corria intencionalmente mais do que um quarteirão, com muito esforço. Nos 10 anos desde que eu concluí o ensino médio. E mesmo então eu corria apenas para não ter que repetir o último ano de educação física. Além disso, desde quando eu quebrar o meu fêmur e a minha pelvis no acidente de carro, aos 20 anos, eu sempre temia o que poderia acontecer se eu colocasse muita pressão nas minhas pernas. Na verdade, quando eu ia esquiar na neve, eu nunca consegui evitar visões de mim mesmo levando um tombo feio. Depois, tendo uma haste de metal atravessando a minha perna pela pele da coxa. Era um pensamento terrível, mas quebrar seus membros e ouvir que poderia jamais voltar a andar, faz isso com você. Uma semana depois da minha conversa com Joe, uma das minhas clientes, Katie, concluiu sua segunda maratona. É tão incrível. Agora eu sinto que eu sou poderosa e eu posso fazer qualquer coisa. Entre os testemunhos entusiasmados de John e Katie a favor de correr uma maratona, eu começava a pensar que talvez fosse a hora de superar minha crença limitadora sobre eu não ser um corredor e simplesmente deixar pra lá e começar a correr. Como tudo o mais na vida, se eles podiam fazer isso, eu também podia. Portanto, fui lá e fiz. Na manhã seguinte, você vê que a importância de parar de declarar coisas que são negativas e que são crenças limitantes, que nunca foram delimitadas pela sua identidade, mas sim pelas suas palavras. Na manhã seguinte, determinada a completar o 1,5 km na minha jornada para concluir uma maratona, coloquei meu tênis de basquete, soa familiar, saí pela porta da frente de casa e estava, na verdade, ansioso por fazer tudo aquilo. Lembre-se, os primeiros poucos dias de qualquer hábito costumam ser verdadeiramente empolgantes. Saí andando depressa pela entrada e pelos carros, motivado, inspirado, corri para a calçada, saí da calçada para a rua, meu tornozelo torceu no meio fio e então eu caí. Deitado no chão, me contorcia de dor, segurava o meu tornozelo e pensava, tudo acontece por um motivo. Assim, acho que hoje não era o dia que eu deveria ter começado a correr. Tentarei de novo amanhã. E foi exatamente o que eu fiz. 30 dias de insuportável a imbatível. No dia seguinte, comecei oficialmente meu treinamento para a maratona. Minha excitação só durou alguns quarteirões. À medida que a dor física tomou o corpo, começou a me lembrar daquilo em que eu acreditara durante toda a minha vida. Eu não sou um corredor. Meu quadril doía, meu fêmur doía. Eu estava comprometido, mas eu estava comprometido. Concluí meu 1,5 km doloroso, mas me dei conta de que eu iria precisar de ajuda. Na verdade, de um plano. Dirigi até a livraria mais próxima e comprei o livro perfeito para mim.
que é como treinar para uma maratona, né? Agora eu tinha um plano. Os primeiros 10 dias de corrida foram ao mesmo tempo fisicamente dolorosos e mentalmente desafiadores. A cada dia eu travava uma verdadeira batalha na minha cabeça com a voz da mediocridade que me dizia que estava tudo bem eu desistir e eu parar. Mas na verdade não estava. Faço o que é certo, não aquilo que é mais fácil. Eu ficava me lembrando o tempo inteiro. Continuei a correr, pois eu estava comprometido com a mudança. Os dias 11 e 20 foram apenas levemente dolorosos, menos dolorosos. Eu ainda não estava gostando de correr, mas na verdade eu não estava mais detestando correr. Pela primeira vez na vida, eu estava formando um hábito de correr todos os dias. Não era mais aquela coisa assustadoramente assustadora que eu observava os outros fazendo na calçada enquanto dirigia. Depois de quase 2 semanas de corrida diária, começava a parecer um pouco mais normal para mim. Acordar todo dia e sair para dar uma corrida. Eu seguia comprometido. Dos dias 21 a 30 foram quase que agradáveis. Eu quase me esqueci de como era odiar correr. Estava quase correndo sem pensar muito. Simplesmente acordava, colocava meu tênis e corria meus quilômetros todos os dias. A batalha mental terminou. Ela foi substituída por meio das recitações e afirmações positivas e pela audição de áudios de melhoria pessoal enquanto eu corria. Em apenas 30 dias eu superei minha crença limitadora de que eu não conseguia correr. Eu vinha me tornando o que jamais imaginaria em 1 milhão de anos. Estava me tornando um corredor. O resto da história, 83 quilômetros para a liberdade. Apenas 30 dias depois de iniciar o hábito de correr, algo que fora tão estranho e desagradável, durante toda a minha vida, eu completei 80 quilômetros. Culminei na minha primeira corrida de 9,6 quilômetros. Telefonei para John para celebrar. Ele ficou feliz por mim, sempre visando me ajudar e elevar meus padrões, me apresentou um desafio. Por que você não corre uma ultramaratona? Se você vai correr 41 quilômetros, você pode correr 83. Somente John sugeriria tal lógica. Vou pensar. Dessa vez, quando eu disse a John que ia pensar, eu realmente falei sério. Estava intrigado com a ideia de me forçar a correr 83 quilômetros consecutivos. Talvez John estivesse certo. Se eu fosse correr 41, poderia correr, quem sabe, 83. Quero dizer, eu consegui passar de 0 corrida, 0 quilômetros, a ser capaz de correr 9 em apenas 4 semanas. Portanto, como ainda eu tinha 6 meses até a corrida do Prol, em prol da Front anual de caridade, por que não definir um padrão um pouco mais alto e tentar 83? Bem, foi o que eu fiz. Até consegui convencer a uma amiga e 2 dos meus corajosos clientes de coaching a participarem comigo. 6 meses depois eu corri 6 meses depois eu já tinha corrido 760 quilômetros, inclui 3 corridas de 32 quilômetros. Eu viajei para o outro lado do país a fim de encontrar os meus clientes de coaching, minha amiga de longa data, para que nós 4 pudéssemos tentar correr 83 quilômetros na maratona de Atlantic City. John voou para lá para nos apoiar. No entanto, havia apenas um desafio logístico. Atlantic City não estava preparada para nenhum ultramaratonista. Então nós improvisamos. Nós nos encontramos na Boardwalk às 3h30 da manhã. Nosso objetivo era completar nossos primeiros 41 quilômetros antes da maratona oficial começar. E depois completar a segunda metade com os maratonistas normais da prova. O momento foi surreal. A energia entre nós 4 era uma combinação de empolgação, medo, adrenalina e descrença. Iríamos realmente fazer aquilo? Se o luar estivesse mais forte, poderíamos ter conseguido ver as nossas respirações no ar frio de outubro. Não obstante, nosso caminho estava suficientemente bem iluminado, então nós iniciamos. Colocamos um pé na frente do outro, um passo de cada vez e fomos avançando. Todos concordamos que aquele era o segredo para o nosso sucesso, para o sucesso daquele dia. Continuar seguindo em frente. Desde que não parássemos de colocar um pé na frente do outro, desde que continuássemos seguindo em frente, chegaríamos ao nosso destino. Depois de 6 horas e 5 minutos,
largamente devido ao apoio e às responsabilidades coletivas do nosso grupo. Trabalhando em unidade, terminamos 41 quilômetros. Aquele foi um momento determinante para cada um de nós. Não por causa dos 41 quilômetros que nós deixamos para trás, mas por causa da resistência mental que seria necessária para nos levar a correr 41 quilômetros que ainda tínhamos à frente. A empolgação que permeara cada fibra do nosso ser por 6 horas antes foi substituída por uma dor excruciante, um cansaço extremo e uma exaustão mental. Considerando o estado físico e mental em que nos encontrávamos, simplesmente não sabíamos se tínhamos o necessário para duplicar o que nós fizemos. Mas conseguimos. Num total de 15 horas e meia depois de iniciarmos, Alicia e eu completamos a jornada de 83 quilômetros. Juntos. Colocamos um pé na frente do outro, um passo de cada vez. Corremos, fizemos jogging, caminhamos, mancamos. Literalmente nos arrastamos na linha de chegada. Do outro lado da linha estava a liberdade, o tipo de liberdade que nunca vão poder tirar de você. Era a liberdade das nossas limitações autoimpostas. Apesar de durante o nosso treinamento termos passado a acreditar que correr 83 km era possível, nenhum de nós acreditava do fundo do coração que fosse provável. Como indivíduos, cada um lutou contra o seu próprio medo, a dúvida e a sua relação com si mesmo. Mas no momento em que atravessamos aquela linha de chegada, tínhamos dado a nós mesmos o presente de libertarmos do nosso medo, das nossas dúvidas e quanto nós mesmos e nossas limitações que foram autoimpostas. Foi naquele momento que me dei conta de que esse não é um presente de liberdade reservado para os escolhidos, para poucos escolhidos, e sim um presente disponível para todos e cada um de nós. No momento em que fazemos a escolha de aceitar desafios que estejam fora da nossa zona de conforto, obrigando-nos a crescer, a expandir a nossa capacidade e a ser para fazer mais do que temos sido e feito. Esta sim é a verdadeira liberdade. Você está pronto para a verdadeira liberdade? O desafio do Milagre da Manhã para a mudança de vida em 30 dias vai capacitar você a superar suas limitações autoimpostas para que você possa ser, para fazer e ter tudo o que você deseja, mais rápido do que você jamais imaginou na sua vida ser possível. O Milagre da Manhã é um hábito que muda a sua vida. Apesar da maioria das pessoas tentarem fazê-lo e o amarem desde o primeiro dia, levar a si mesmo e segui-lo por 30 dias é necessário para que você possa tornar disso um hábito para a vida toda. Vai exigir de você um compromisso inabalável da sua parte. Do outro lado, nos próximos 30 dias está você, tornando-se a pessoa que você precisa ser para começar a criar tudo o que você jamais imaginou na sua vida. Falando sério, poderia existir uma notícia mais empolgante do que essa? Um beijo, até o próximo capítulo.